Os Estados Unidos decidiram taxar em 50% os produtos brasileiros. Foi uma decisão do Donald Trump, que, segundo o próprio Trump, tem como objetivo anistiar Jair Bolsonaro. O governo Lula, por enquanto, avalia se responde com a lei da reciprocidade. A ideia é cobrar a mesma taxa dos produtos americanos, mas isso pode ter efeito colateral e até pegar mal para o consumidor brasileiro. Enquanto isso, Bolsonaro aproveita a crise para fazer pressão por anistia. Segundo o ex-presidente, a economia só vai se recuperar se ele e os aliados dele forem perdoados pelos atos do 8 de janeiro. Uma espécie de anistia por extorsão. Ou me perdoam ou o Brasil paga a conta. Não para por aí também. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também entrou nessa história. Ele foi acusado de ligar para ministros do STF pedindo a liberação do passaporte de Bolsonaro. Para o Tarcísio, isso ajudaria nas negociações com o Trump para reduzir o tarifaço. O problema é que esse movimento gerou representações contra ele no Supremo e na Procuradoria-Geral da República, por suspeita de tráfico de influência e improbidade administrativa. Nesse episódio, a gente discute os caminhos jurídicos diante dessa crise política, econômica e diplomática. Terça-feira, 15 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vem falando, repetindo os desdobramentos dessa história já faz alguns dias. Hoje eu vou conversar com um jurista, com o doutor, professor Valber Agra, a respeito desse assunto. Professor Valber, um prazer te receber mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Para mim sempre é um prazer estar conversando com você, que é prova que existe, que é possível vida inteligente ainda nas redes sociais. Que maravilha, professor. Eu digo o mesmo, é um prazer, sempre uma aula aprender e, assim, as respostas são sempre muito objetivas, a gente trata aqui da realidade, do que é possível, né, e não só do que a gente gostaria que fosse possível. Por isso que eu trago algumas questões aqui que são importantes. A gente está dando um passo que é uma novidade em relação ao tarifaço do Donald Trump, que é a lei da reciprocidade. Esse decreto regulamenta essa lei e permite sanções aos Estados Unidos. Eu queria que você explicasse um pouco, professor, primeiro, como é que funciona esse instrumento legal, né? E se esse é o único caminho para o governo responder a essa retaliação, que no caso é para os Estados Unidos, mas poderia ser para outros países também. Gabi, primeiro, a retaliação não tem motivação econômica. É uma chantagem do governo Trump em relação ao Brasil, tentando se imiscuir na organização das instituições brasileiras, que funcionam de modo sólido, seguindo o parâmetro do Estado de Direito. Então, vejam, Donald Trump quer estovar esse funcionamento, quer estovar o funcionamento das instituições brasileiras. Essa é a primeira questão. Então, ela é uma chantagem, mas essa chantagem causa consequências econômicas muito fortes. Antigamente, no início dos anos 20, os Estados Unidos eram responsáveis por mais de 25% das nossas exportações. Hoje representam um número ainda alto, em torno de 12% das nossas exportações. Mas ele fez isso sem nenhum motivo palpável, descumprindo todas as regras da Organização Mundial do Comércio. Quem não obedece às leis internacionais é esse governo. E aí o que é essa lei de reciprocidade, que foi sancionada em abril, falta ainda a sua regulamentação? É uma lei que traça, que forceja dispositivos para quando houver barreiras, qualquer tipo de barreiras tarifárias, que impeçam nossa competitividade internacional, fugindo dos parâmetros das leis, afetando nossa competitividade, o Brasil pode, dentro da proporcionalidade, dentro da razoabilidade, daí o nome da lei, também tomar as mesmas medidas. Todavia,
a melhor solução é o quê? É o nosso posicionamento firme. Dizer, nós não vamos aceitar chantagens. E depois partir para o diálogo. Por quê? Porque causa consequências econômicas nefastas para o Brasil, mas também causa consequências nefastas para os Estados Unidos. Já que você falou, Glauber, da OMC, eu quero aproveitar e pegar uma carona nisso. O presidente Lula já falou em recorrer até a OMC, a Organização Mundial do Comércio, mas eu escuto muitos especialistas falando na efetividade disso, porque o órgão está enfraquecido, o órgão de apelação não está funcionando, enfim, e sobre a demora que isso também pode levar. Seria um caminho também, além da nossa própria lei da reciprocidade, que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional? Formalmente, sim. O Brasil deve ir para todos os campos, todas as esferas de competência, que possa derimir, que possa cessear, que possa resolver esse conflito. Agora, se um dos principais players globais, quiçá o principal, descumpre as regras da OMC, se ele diz que essas regras não têm efetividade, então levar essas demandas para a OMC, além do longo tempo, pode resultar em um efeito inócuo. Então, o Brasil precisa dessa lei da reciprocidade para imediatamente tentar chamar os Estados Unidos ao debate. A questão não é também tentar sangrar os Estados Unidos na medida que os Estados Unidos fez esse assinto ao Brasil, porque vai gerar prejuízos lá também. Pela nossa debilidade econômica, nós não podemos perder mercado exportador. Então, o que devemos priorizar é a saída para a negociação. Muito bem, até porque a gente vai ter, entrando em vigor essa tarifa, se tudo realmente decorrer conforme o esperado, porque com Donald Trump tem essa questão da imprevisibilidade também. Mas se tudo realmente acontecer da maneira como o Donald Trump está falando, no dia 1º de agosto, a gente já deve ter a imposição dessas tarifas oficialmente. Então, a Organização Mundial do Comércio talvez não respondesse a contento do que a gente precisa e da preocupação das indústrias, do agronegócio. Isso estou falando para os dois países, inclusive, né, professor? Agora, eu quero ouvir do ponto de vista da diplomacia. É algo muito inédito que a gente tem acompanhado desde que começou o governo Trump. Ele tem implementado essa espécie de diplomacia do caos, impondo tarifas altíssimas para depois, de certa forma, usar isso como uma ferramenta de negociação. Mas isso que está acontecendo talvez seja inédito, né, professor Valber? Porque a gente tem um país ameaçando a soberania do outro e, no fim das contas, Bolsonaro utiliza isso como uma ferramenta de negociação da anistia dele, num processo que ele está sendo julgado pelo judiciário do país, né, do Brasil. Então, num processo que envolve até o filho dele fazendo lobby nos Estados Unidos. Quanto Bolsonaro, Jair, né, o ex-presidente, pode sofrer alguma sanção do ponto de vista jurídico? E Eduardo também. Acho que vale a pena aqui a gente separar as duas personas. Vamos fazer aí uma divisão. Primeiro, vamos para a democracia e pelo modus diplomático. Esse tipo de comportamento é o modus operandi de Trump. Ele ameaça. Só que as sanções têm um efeito bumerangue, tem um chamado efeito rebote. Ou seja, a cadeia industrial norte-americana, em alguns setores sensíveis, como, por exemplo, o aço, como, por exemplo, aviões, ela vai ser impactada. Isso vai ter prejuízos. Então, Trump sempre, primeiro, ele ataca, espera concessões e depois volta. Mas uma coisa tem que se falar. O que é que ele intenta com isso? Ele intenta retrazer o chão de fábrica para os Estados Unidos. Essa desindustrialização massiva dos Estados Unidos, que só não é maior do que a nossa, nós somos o maior exemplo de desindustrialização do mundo, ele precisa fazer isso porque ele não pode pegar que as cadeias produtivas sejam passadas lá fora.
Só o sistema financeiro não reproduz o capital na velocidade que a indústria, principalmente a indústria mais avançada, consegue reproduzir. Então, o problema, o foco nesse problema é algo que os democratas antes não tiveram. A questão é esse caminho que ele está utilizando, através da força, da coerção, seria o caminho mais factível? Mesmo que ele consiga trazer as cadeias produtivas de volta aos Estados Unidos, isso não iria impactar a inflação e os juros, já que agora a dívida interna dos Estados Unidos é explosiva, inclusive o rating deles caiu em relação do AAA para um grau inferior em razão do seu endividamento. Isso não iria só sobrar a legitimidade, a narrativa dos Estados Unidos de liberdade, de guardião do livre comércio, para uma política mercantilista e indo afetar também os seus produtos? Então, veja, são várias e várias interrogações num governo que apenas tem o seu início. Nós ainda não sabemos o efeito disso na cadeia produtiva, nós não sabemos o efeito disso, principalmente em dois vetores, inflação e desemprego, porque o dólar vem caindo ao longo do ano, você veja, caiu cerca de 6%, que é uma queda muito grande para os últimos tempos, e isso vai gerar o quê? Um abalo na confiança. Porque uma coisa é certa, entre 5, 10 ou 20 anos, e eu não posso prever especificamente, o dólar vai sair do seu papel de moeda predominante no mercado internacional para ser apenas mais uma. E aí esse poderio dos Estados Unidos, baseando-se no seu sistema financeiro e no seu aparato bélico, deixa de existir. Veja que a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia já fez ver que mesmo toda a OTAN no lado contra a Rússia, no lado da Ucrânia, não fez que esse país pudesse avançar. Essa é a primeira parte. Posso passar para a segunda da família Bolsonaro? Por favor, professor, sim. Então, veja, Bolsonaro, ele não é ator nessa pantomima tão gravosa aos interesses nacionais. Ele é o beneficiado. Quem foi o ator nítido disso? O seu filho, o Eduardo Bolsonaro. Isso daí é muito claro. Ele foi para lá para tentar arregimentar a animosidade. Daí o motivo dessa sanção ser muito mais ideológica e pouco pragmática, porque vai ter, volto a repetir, consequências para os Estados Unidos também, e assume apenas o patamar ideológico. Então, assim fazendo, ele está incidindo em tratativas contra os interesses nacionais. Veja, para beneficiar a família, vai se gerar um prejuízo enorme para toda a nação, com aumento da inflação, aumento do dólar, desemprego, dizimando cadeias produtivas. A própria direita, o próprio agro está vendo que o Eduardo Bolsonaro atuou contra os interesses nacionais. Então, nesse caso, não tenho dúvida alguma, por ele estar fazendo isto, cabe no seu inquérito que está investigando na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, que cabe o pedido de uma prisão preventiva, não a seu pai, mas a ele. E na esfera parlamentar, cabe sim um pedido de quebra de decoro parlamentar, com a perda imediata do seu mandato, pois ele está nitidamente, de forma escancarada, nas suas redes sociais, é uma prova tautológica disso, ele está maquinando, ele está formulando ações que são altamente lesivas, não é para um setor da população brasileira, não. É para todo o setor, inclusive setores que umbilicalmente aprovaram e apoiaram esse projeto, que não é um projeto de Brasil, é um projeto familiar. E o Eduardo, ele tem dito publicamente que não vai voltar para o Brasil, que ele deve permanecer nos Estados Unidos, porque provavelmente vai ter que abrir mão do mandato dele na Câmara dos Deputados. E dito, né, que o trabalho que ele está fazendo lá fora é mais importante do que ele faria aqui no Brasil. Então, abertamente tem sido pública a declaração dele, até sobre uma eventual prisão. Ele já falou sobre isso. Eu posso ser preso se eu voltar ao Brasil. Me parece bastante claro o que ele tem feito. Aqui, só para complementar,
essa pergunta que eu te fiz, Valber, porque a gente, a nossa reportagem do slnoticias.com.br ouviu alguns advogados também sobre essa questão da família Bolsonaro, sendo Bolsonaro o beneficiário ou então o ator nessa questão. O Grupo Prerrogativas coloca uma preocupação, medidas que poderiam ser utilizadas no caso de uma eventual tentativa de fuga de Jair Bolsonaro. Eu te pergunto se seria viável, se teria que ter alguma prova mais contundente dessa tentativa de fuga, porque o Marco Aurélio, que é do Prerrogativas, fala, por exemplo, eventualmente no uso de tornozeleira eletrônica, de monitoramento dos acessos à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, ou até, olha só, ou até prisão domiciliar preventiva por conta de uma eventual fuga e não cumprir até, ou não acompanhar até o final do julgamento do golpe, que também é uma outra questão. Olha, Gabi, eu respeito muito o Marco Aurélio, mas determinadas medidas podem servir para deixar ou para dar conotação de vitimização de Bolsonaro. Que é claro que ele vai tentar uma fuga após a condenação, isso é evidente. Mas eu tenho algum indício substancial para isso? Não tenho. Até o presente momento eu não tenho. Ele vai tentar isso, todo mundo sabe disso. Eu, você e todos os demais. Mas eu preciso de elementos factuais. Mas eu vou dizer uma coisa. Claro que para o Estado de Direito, a nossa justiça tem que ser cumprida. Ela tem que ter concretização, ela tem que ter eficácia e efetividade. Mas será que politicamente uma fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, Ilha Caimã, o que quer que seja, não seria muito mais interessante para aquelas forças democráticas que deixariam totalmente o rei nu, ou seja, mostrando qual é a estatura de Bolsonaro, daquele deputado que passou várias e várias legislaturas sem nada oferecer ao país? Não seria isso mais interessante para dar a real dimensão de Bolsonaro e nós possamos, isso sim que é mais importante, traçarmos o destino do Brasil como nação não para 1% de sua população, mas para todos, principalmente para os 99% que continuam sendo excluídos desde o descobrimento? Será que não seria esse descobrimento, não, melhor dizer, da chegada dos portugueses ao Brasil, será que não seria esse a maior finalidade, o maior objetivo que nós teríamos? São questões interessantes que eu mesmo não saberia responder. Muito bem, eu também quero trazer aqui o componente Tarcísio dessa história, o Tarcísio de Freitas, porque tem várias questões aqui que são colocadas em jogo. Por um lado, ele é governador do estado de São Paulo. Fez um aceno aos bolsonaristas, depois se arrependeu e quis entrar ele mesmo na negociação. Então, do ponto de vista jurídico, eu quero te ouvir a respeito disso, porque a gente tem um negociador do governo, a gente está falando do país, Brasil, enfim, existe o Itamaraty, que é o encarregado por fazer essa negociação com os Estados Unidos. Então, quanto um governador pode interferir nessa história? E, por outro lado, ele também tentou levar o ex-presidente Bolsonaro, recorreu até os ministros do Supremo Tribunal Federal para perguntar se seria viável um ex-presidente que está inelegível e que está passando por um processo jurídico no Brasil por tentativa de golpe de Estado, querendo que ele fosse negociar. Enfim, esdrúxulo para dizer o mínimo aqui, mas quero ouvir do ponto de vista jurídico se ele pode também sofrer alguma sanção. Algumas pessoas já entraram, eu digo aqui pessoas jurídicas, a gente teve o próprio Grupo Prerrogativas, a gente teve partido político, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal contra o Tarcísio por uma suposta pressão para liberar a ida do Bolsonaro para os Estados Unidos, o Guilherme Boulos também pedindo para a PGR investigar o Tarcísio por tentativa de facilitar a fuga de Bolsonaro e o Prerrogativas, que eu já citei aqui também, foi também para o STF acusando de tentativa de obstrução de justiça. Vamos lá. O que você fala de negociador, na verdade, é um governador do estado de São Paulo, assumir a função de lobista.
não é negociador. Essa função, eu não estou aí em uma negociação. Eu estou assumindo uma função de lobista para proteger interesses particulares de um ex-presidente da República, que foi condenado 2 vezes pela Justiça Eleitoral e está sendo condenado pela Justiça Penal. Então, essa é a primeira questão. E dele próprio, então, né? Ao fazer... Se a gente avançar um pouquinho, né? Olhando para 2026, né? Bem claro. Então, há um processo legal, um devido processo legal, em trâmite no STF. E o que é que ele faz? Ele tenta interferir nesse processo legal. Sem ser advogado, sem estar nos autos, pedindo favor para Bolsonaro, no que é um claro menoscabo ao funcionamento do judiciário, um desprezo ao papel e à função heróica do judiciário nessa quadra histórica, do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Ao fazer isso, ele está cometendo, obviamente, um crime. Pode-se dizer, de forma um pouco mais hiperbólica, que ele está fazendo uma coação ao judiciário. Por quê? Deixa Bolsonaro ir tratar com Trump, que Trump vai imediatamente reverter a alíquota de 50%. Isso é uma narrativa capciosa e mentirosa. Capciosa e mentirosa. E se o Supremo aceitasse, o que não vejo nenhuma possibilidade para fazer, quem aceitasse estaria cometendo o crime de prevaricação. Então, veja, isso poderia aventar? Poderia, mas eu tenho provas factíveis disso? Não tenho. Poderia pedir um impeachment por crime político na Assembleia de São Paulo, por ele estar contra os interesses nacionais, fazendo um crime de lesa pátria? Poderia. A oposição tem algum tipo de maioria palpável? Não. Ou seja, nós estamos num jogo que é nitidamente político. Por enquanto, para começarmos o jogo político, nós precisamos mais de substância, nós precisamos mais de provas contundentes, Gabi. Então, poderia, essas ações aqui que eu citei, entrando aqui com um acionamento no Supremo Tribunal Federal, também na própria PGR, para investigar o Tarcísio, teria, só para a gente entender qual é que seria o caminho aqui, teria uma investigação e aí uma condenação, eventualmente. Tem um longo processo para isso. Uhum. Veja, caber alguma ação no STF, eu não vejo como. Não vejo um ADIM, não vejo um DPF, não vejo nada. O que é que se pode aí? Dar uma notícia de fato, uma representação ao Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet, para que ele abra a investigação. Se ele vir qualquer tipo de provas nesse sentido, para que ele possa denunciar o governador. Aí já seria um outro tipo de procedimento devido. Mas ao STF, nesse exato momento, não. O que caberia era pedir, por ser o principal envolvido em todas essas tratativas, ser notório, ele mesmo faz confissão disso, né? O Eduardo Bolsonaro, um pedido de prisão preventiva dele. É a única coisa que eu vejo sem maiores arroubos, sem passar para que o jurídico não faça parte de uma tática política. E aí, uma última questão que eu quero trazer aqui, Valber, é que a gente teve um posicionamento a respeito disso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Ele deu uma resposta ao Donald Trump, um documento oficial que teve um tom, me parece, bastante adequado ao que está acontecendo, mas eu te pergunto se a gente, de fato, pode ter algum resultado prático. Como é que você analisa esse posicionamento público do Barroso e o quanto isso pode interferir ou até impactar nesse processo todo que a gente está acompanhando politicamente, juridicamente, enfim, ou até economicamente? Eu ficaria assustado, perplexo até, se o ministro Barroso não tivesse posicionado. Veja, quem está sendo afetado aí, sobremaneira, são as instituições brasileiras, mas principalmente o judiciário. Quando eu digo, olha,
Vocês estão incidindo contra Bolsonaro, você está dizendo que o judiciário não cumpre o seu papel de guardião da Constituição, que ele não respeita o Estado de Direito, que ele não respeita o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Então, que nós somos um país que não respeitamos a modernidade da legalidade. E não se trata disso. É um processo onde até mesmo os advogados que militam em prol das causas de Bolsonaro, eles admitem que houve seguimento do devido processo legal. Os grandes veículos da imprensa, né, que defenderam Bolsonaro durante todo o tempo, todos eles, no movimento, num turn point, eles já dizem bem claro que houve uma tentativa de golpe de Estado. Veja, até eles. Se até eles disseram que houve tentativa de golpe de Estado, o que somos nós para dizer isso? Ou seja, em todo o processo, uma mácula séria, convincente, não foi jamais imputada. Então, caberia ao presidente do STF, o ministro Barroso, dizer sim, que isso são alegações, que isso é uma interferência despudorosa contra a nossa soberania. Ou seja, depois de mais de quase 400 anos, querem nos imputar ainda sermos um país, uma república de bananas. Depois da nossa independência, nós atrelarmos nosso destino a zigue-zagues da liderança norte-americana, porque, veja, o que Trump diz hoje não se escreve amanhã. Há várias idas e vindas. Aquele espetáculo de briga com o Elon Musk é próprio de um livreto psicanalítico, um complexo de Édipo aflorante. Então, veja, nós vamos deixar a esse zigue-zague que vai causar um mal terrível à economia e à estrutura política, à legitimidade dos Estados Unidos. Nós vamos nos atrelar a isso? Eu não tenho dúvida que até o dia 1º de agosto, nessa ponte, várias águas irão passar e não serão águas tão tumultuosas como querem imputar que essa medida pode nos causar, Gabi. Também espero, professor. Olha, é sempre um prazer te receber aqui e obrigada por jogar uma luz, né? Colocar uma lupa em todas essas questões para a gente entender um pouco melhor esse contexto. Obrigada e um grande abraço, é sempre um prazer. Muito bom falar com você e espero-a na próxima vez aqui em Recife. Eu espero ir logo, professor, espero ir logo e a gente vai ter uma troca com certeza. Muito obrigada, até mais. Até mais. Quero também te convidar para participar com a gente no dia 27 de julho, que já está chegando, 8 horas da noite, para um momento muito especial em que a gente vai dar um passo aqui para anunciar um capítulo novo do ICL que você pode participar com a gente na nossa, talvez, empreitada mais ousada até agora, uma série de lançamentos que talvez você não esteja preparado. Eu não estava quando eu fiquei sabendo. Tem muita novidade no âmbito internacional do nosso jornalismo, também do entretenimento, de você e a sua família poderem aproveitar mais o ICL como um pacote. Não posso dar muito spoiler ainda aqui, mas eu posso te garantir que é muita coisa boa. Então vem com a gente, vai ser online esse pronunciamento do Edu Moreira, no dia 27, 8 horas da noite, gratuito. Deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br, você se inscreve e recebe os alertas ao longo desses tempos para você não se esquecer de vir com a gente nesse domingo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL e o Em Detalhes, eu sempre te lembro, está disponível também nas plataformas de áudio para você ouvir em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção
desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha pro Provocação Histórica.